Fala galerinha, beleza com vocês? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando aí de hoje, das movimentações, tudo que aconteceu, novidades, né, que aconteceram. Vocês têm reparado que ultimamente, essa semana, tem agitado o mercado de mesa proprietária e com isso a gente tem gravado aí mais vídeos do que o normal por dia. Mas tudo isso para deixar você bem informado, trazer as novidades em primeira mão. Hoje o lançamento de uma mesa bem legal, a Profit Trade, tá aí o link na descrição. Já tem um vídeo aqui no canal explicando todos os detalhes dessa mesa de futuros, que tá vindo com um conceito bem legal. Não sabemos se vai fazer frente para a Apex, né? Pela tradição que a Apex tem, sabem que é minha preferida, porque eu já conheço há mais de um ano, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é mais uma alternativa aí para a galera que sempre está querendo operar mesa proprietária. E o intuito do canal é sempre estar procurando coisas diferentes, né? Não adianta trazer 10 mesas iguais, a gente sempre coloca uma mescla aqui de mesas que oferecem condições diferentes. E essa Profit Trade tem uma condição bem legal, que é o direto na mesa. Você pode sim começar operando direto na mesa sem precisar fazer teste. Os detalhes estão todos no vídeo, beleza? Então já deixa aquele like, curte, porque esse tanto de informação que eu trago merece aquela curtida aí que vocês deixam menos do que eu queria. Mas bora pro vídeo, né? Hoje o índicezinho foi bem interessante a movimentação. Quem assistiu o vídeo lá da minha operação viu, não foi como eu queria, porque teve um problema lá na mesa, lá na 07, com as ordens, que a hora que eu entrei vendido nessa operação, ele entrou, tem um slippage de quase R$90 de diferença na conta, e aí ele começou a andar aqui, eu falei, bom, tá estranho esse negócio, aí eu resolvi zerar a posição, né? E aí quando eu zerei a posição, aí a plataforma voltou ao normal e eu fechei com o resultado realmente estava errado. Só que infelizmente impactou no meu resultado final, porque eu estava buscando fazer essa operação como ela deveria ser feita, né? A minha ideia era ter pego essa operação aqui e ter levado ela até meus 600 pontos aqui embaixo. Só que devido ao problema que teve aqui, eu acabei zerando antes. Depois acabei pegando uma vendinha aqui de continuidade até aqui embaixo, né? O pessoal viu ali. E beleza, fechou o dia com a meta necessária do dia dobrada, então tudo certo. Já um gain hoje acima do loss de ontem, então tudo normal, tudo dentro do planejado. Hoje a gente estava na aula com os alunos, né? A gente falou bastante disso aqui, né? Dessa oportunidade de venda que deu. Depois teve quem pegou essa compra aqui, né? Afinal de contas, esse era o lado, né? A gente não tinha expectativa que o preço fosse romper, justamente por conta do choque, né? Que foi feito aqui, né? Nós tivemos um choque, então, sim, a busca da compra aqui seria correto, e teve gente que fez essa compra aqui, pagou legal, né? Depois ele deu essa mexida aqui nesse Fair Value Gap, até teve aluno que entrou vendido, mas aqui é o seguinte, entrou vendido, deu tempo de proteger, né? Porque era uma operação que, apesar dele ter sinalizado, né, fazendo choque aqui, o movimento maior ainda é de alta, então é esse cuidado às vezes que tem que ter, né? E o que a gente tem aqui nesse gráfico agora para os próximos movimentos, para o dia de amanhã? Ele já mitigou essa região aqui desse Fair Value Gap, então ele está mitigado, e chegou inclusive a tocar no order block aqui do 15 minutos, né? E às vezes acontece isso, muitas vezes o preço para no Fair Value Gap antes do order block e não chega a mitigar todo o order block, apenas toca. Porque na verdade o que vale mesmo, né, turma, é toda essa região aqui de demanda. Então, o preço dando condições ali dentro, a gente tem que tomar decisões em cima disso, tá? O que a gente tem aqui agora? Nós temos o preço de novo trabalhando dentro dessa
desse range travado aqui, né? A atenção que precisa ter agora é justamente nesse ponto aqui, ó. Nós temos esse topo e esse fundo aqui, tá? Por que que eu digo esse fundo aqui? Porque aqui, ó, percebam que o preço segurou nessa região, tá? Se amanhã ele abrir vindo perder esse fundo, provavelmente ele vem testar aqui embaixo. Agora, se na abertura ele já passar daqui, significa que a gente está tendo essa continuidade de alta. Então, esse movimento é o movimento que vocês vão precisar estar atento, tá? O que tem que tomar cuidado, que eu falei, é dentro desse range que o preço tá? Porque aqui vocês percebam a briga que foi o dia todo aqui dentro, né? Então, eu sempre falo, a melhor coisa que se tem a fazer é esperar o preço sair do range, que aí com certeza ele vai dar para vocês uma operação muito mais limpa, beleza? E o dólar? O dólar, eu tinha marcado essa região aqui, né? Mas é uma região que teria que ser validada caso perdesse o fundo, né? Eu falei, dependendo daqui a gente pode ter uma continuidade. Como daqui ele já voltou, né? Vocês percebam que ele fez a inversão de polaridade aqui, ó. Ele deu fundo e quebrou. E eu até falei, daqui se ele fizesse esse movimento, a gente poderia ter um trade que poderia levar aqui ou até lá em cima. Ele foi embora e passou direto até a zona do buy side liquidity. Agora, a gente está tendo uma movimentação de continuidade no dólar, tá? Só que, percebam que ele ainda não rompeu essa região aqui, ó. Ele veio apenas fazer essa movimentação e já quebrou a estrutura aqui de novo. Claro, é muito cedo ainda para dizer, mas o que a gente tem que prestar de atenção aqui? É aqueles pontos que eu falei para vocês, a mesma base que a gente tem ali no índice, tá? Tem que estar atento a esse rangezinho aqui. Ok? Esse cara e esse fundinho aqui. Tá? O preço tem que sair dessa caixinha aqui. Esse é o último range que a gente está tendo. Tá vendo? Estão vendo que ele deixou um fundo duplo aqui e já perdeu, né? Agora, se amanhã ele abre aqui, a gente pode ter um pullback, né? Nessas regiões aqui, para de repente, quem sabe, dar continuidade. Agora, se ele abrir aqui para cima, a gente pode ter já uma ida direto até aquele order block aqui. Então, fiquem ligados aí nesse canto, né? Deixa eu só alongar isso aqui e também marcar essa região aqui, tá? Que aqui eu tenho, que foi bem na abertura do pregão hoje, quando ele ameaçou descer e aí tomou olho invertido e saiu estopando todo mundo, tá? Então fiquem ligados aí nessas regiões. E aí em cima o primeiro alvo tá logo ali, tá? Então cuidado, que é justamente isso aqui, ó. Um monte de topinho aqui e uma região de liquidez bem grande aqui atrás, tá? Então essa é a ideia que a gente tem aí pro nosso doleta. E a Nasdaq hoje foi muito bom. E é muito engraçado que a mudança que a gente tem de visão é muito rápida, né? Eu estava na aula com os alunos e eu estava vendo essa movimentação aqui, né? Do preço vir capturar a liquidez aqui. E aí quando abriu o mercado ele travou aqui. E eu estava falando para a galera, esse preço ele vai buscar a região lá de baixo. E aí lá embaixo, de repente, vou ver o que a gente pode tomar de decisão, né? Que eu estava antes, até desenhei lá com os alunos, eu estava expectativo, pensando em fazer esse movimento para ir buscar o order block do 4 horas. Só que eu estava olhando 2 minutos, né? E aí você olha o 2 minutos, a tua mudança de chave ela tem que ser muito rápida, porque aqui, ó, quando ele parou nesse fundo aqui, eu estava pensando em compra. Eu até cheguei a fazer uma compra na aula,
Só que como o copy não estava ativado, eu efetuei a compra, ele começou a andar, eu saí dela, porque eu queria operar nas 3 contas ao mesmo tempo. E assim, eu saí da compra, ele voltou e fez isso aqui, ó. Deixa eu só aumentar um pouco mais. Ele saiu e quebrou o range para baixo, ó. E aí começou a trabalhar aqui no 2 minutos. Quando ele fez essa característica aqui, eu não pensei 2 vezes. Eu peguei e vendi aqui, o stop aqui atrás. E aí a minha saída foi aqui nesse segundo candle, né, no fundo, aí que eu deu 490 e poucos, deu quase $500. A saída no fundo ali, que foi aqui, ó, que era a região que eu tinha marcado nessa zona aqui. Só que ele veio tão rápido aqui que não deu tempo de eu alongar o gain e proteger. Eu já estava com o trade protegido aqui em $200. Só que a hora que eu fui mexer no objetivo para descer lá para baixo, para ir acompanhando aqui pelo 2 minutos, ele desceu e me tirou. Mas beleza, deu quase $500, né? Deu 500 e tá no Instagram lá o resultado dos 3 testes. E tá tudo certo. O importante é ter feito o resultado, né? Isso é o que eu sempre digo, é isso que vale. São poucos dias de operação fazendo aí a nossa média de $400, $500 por dia. Então tá tudo dentro do planejado, tá? A gente tem aqui agora essa região, tá? Então a próxima região de atenção que a gente vai ter tá aqui embaixo. Eu tenho esse order block abaixo desse sell side, desse cara aqui, que eu tenho que sim estar esperto sobre um possível pullback dessa queda, afinal de contas ele caiu bastante, né? Claro, o Nasdaq nunca é bastante para ele uma queda, mas eu tenho uma liquidez aqui que ele pegou e desceu, e eu tenho essa região aqui embaixo desse sell side liquidity. Então eu tenho sim que estar atento para uma movimentação dessa aqui, tá? Só que aí acontece, eu tenho essa região, tenho esse fair value gap e tenho esse outro order block aqui embaixo. São os 3 pontos que eu vou ter que ter atenção para esperar por alguma coisa, tá? Então aqui são os 3 pontos importantes para a gente esperar por alguma movimentação do Nasdaq, né? Claro, durante a madrugada agora a gente vai ter que ver qual é a movimentação, mas essas são as regiões que a gente tem para aguardar a nossa tomada de decisão, tá? Tá bem claro isso. Quando a gente tira o zoom assim, ó, a gente enxerga, tá vendo? Ó? Ele afunilou aqui, veio buscar liquidez aqui embaixo e agora a gente tem os pontos ali embaixo, que inclusive é o reteste dessa região aqui, ó, toda. Tá? Estão vendo que aqui ele sempre tem uma trava, ele tem assim, uma inversão de polaridade aqui nessa região, tá vendo? Então a gente está atento nessa zona aí para buscar alguma coisa no Nasdaq, tá? O euro de novo sambou dentro daquela região, deu a oportunidade de compra aqui, ó, como bem clássico, bem no fundo do order block, volume, né? E aí o que acontece? Perceba aqui, ó, maior volume do dia, rompimento de fundo. Isso aqui é clássico para você pegar essa comprazinha até aqui. Agora a gente tem o que aqui, ó? Vamos botar aqui no gráfico de 1 hora. Nós temos uma captura de liquidez aqui. Percebam que ele fez o mesmo movimento no 60, ó, ameaçou subir e perdeu. O ponto de referência agora que a gente tem é esse ponto aqui. Para ver se ele vai bater aqui e dar continuidade ou se ele vai passar daqui e aí nos dá a oportunidade compradora, tá? Esses são os 2 pontos que vocês têm que ter de atenção. Essa inversão de polaridade aqui, ó. Aqui é o principal, tá? Nessa região aqui, para ver se ele vai dar continuidade nesse movimento. A atenção que tem que ter é o quê? Ele capturou liquidez aqui, falhou topo e aqui ele renovou fundo. Então isso aqui já é um pequeno sinal
mas a confirmação nessa zona aqui é que vai ser fundamental, beleza? E para a gente finalizar, o ouro fez ao contrário, né? Contrário não. Sim, ao contrário do euro, aonde ele fez o movimento de rompimento falso aqui e depois voltou com tudo e foi até lá em cima. A atenção aqui, o que eu falo sempre para vocês, né? O ouro, ele está subindo. Então, você tem que estar atento sempre com esses sweeps que ele faz no fundo. E olha só, ele deixou aqui uma região muito forte, com 2 fundos, e eu tinha essa região aqui embaixo, tá? Então, aqui você tem um risco de efetuar uma compra até o topo, com o teu stop abaixo dessa mínima aqui, tá? Então, percebam que é um risco retorno de aproximadamente 3-1. Então, esse ponto é o ponto importante que você tem para tomar decisão, tá? E aqui a gente tem o que agora? O preço indo provavelmente testar essa máxima, né? A gente já viu que ele fez o sweep aqui embaixo. Agora a gente está num ponto que o preço está caro. Aguardar a abertura do mercado e depois ver qual que é a reação do preço nessa extremidade. Agora ele está caro, né? Para comprar. A ideia agora é esperar por essa movimentação aí, sem muito o que fazer nesse momento. Certo? Então era isso, turminha. Viram que hoje o vídeo foi bem objetivo. É o terceiro vídeo que eu gravo hoje, então eu já estou um pouco cansado. Espero que vocês tenham gostado, né, desse estudo objetivo. Tenham todos aí um ótimo descanso, um excelente pregão amanhã. Um grande abraço e até a próxima.